Bom dia, 9 horas e 36 minutos. Estamos começando o boletim de notícias, com os principais assuntos desta manhã. Hoje é quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. Mais um mês que se inicia e então vamos seguir juntos nessa caminhada de informar para evangelizar. Aqui na capital paulista, o dia começa com sol entre muitas nuvens e pode chover rápido à tarde e à noite. A umidade relativa do ar está acima dos 90%. Os termômetros oscilam entre os 17 e os 26 graus. O Vaticano divulgou hoje a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma. Com o tema Através do deserto, Deus guia-nos para a liberdade, o Santo Padre indica caminhos para viver bem o tempo quaresmal. Francisco abre sua mensagem para a Quaresma citando o versículo do livro do Êxodo, que narra a passagem de Moisés pelo Monte Sinai. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. O Santo Padre assinala que, quando o nosso Deus se revela, comunica a liberdade. O pontífice sublinha que o povo sabe bem de que êxodo Deus está falando. Traz ainda gravada na carne a experiência da escravidão. Damos-nos conta disso quando nos falta a esperança e vagueamos na vida como em uma terra desolada, destaca o Santo Padre. Francisco recorda que a Quaresma é tempo de graça, em que o deserto volta a ser, como anuncia o profeta Oséias, o lugar do primeiro amor. Deus educa o seu povo para que saia das suas escravidões e experimente a passagem da morte para a vida. Ao relembrar a viagem que fez a Lampedusa em 2013, o Papa cita a desigualdade, a indiferença e questiona: onde está teu irmão? O caminho quaresmal será concreto se, voltando a ouvir tais perguntas, confessarmos que hoje ainda estamos sob o domínio de Faraó, afirma o Papa. Deus não se cansou de nós. A Quaresma é tempo de conversão, tempo de liberdade. Prossegue Francisco. Ao final da mensagem, o Papa encoraja os fiéis na busca pela conversão e a saída da escravidão. A fé e a caridade guiam pela mão esta esperança menina. Elas a ensinam a caminhar e, ao mesmo tempo, ela as puxa para frente, concluiu o Santo Padre. O Brasil registrou 217 mil casos de dengue nas primeiras 4 semanas deste ano. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde. Diante do aumento de casos, São Paulo criou um comitê de emergência para monitorar a doença e o Instituto Butantan desenvolveu uma vacina de dose única contra a dengue. Os detalhes com a repórter Aline Mércio. Bom dia, Aline. Isso mesmo, Sidney. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Houve um aumento de 47% nos casos de dengue em São Paulo. E diante desse aumento, o governo aí anunciou a criação de um comitê de emergência contra a dengue, que terá a atuação da Defesa Civil e das prefeituras. A gente conversou mais cedo com a Secretaria de Saúde, que disse que vai divulgar mais detalhes desse comitê na próxima semana. O governo anunciou também a criação de uma vacina para o combate à dengue realizada pelo Instituto Butantan. O imunizante terá dose única e está na fase 3 de estudos internacionais. A vacina chegou a ter 79% de eficácia para a prevenção da dengue por 2 anos. O imunizante deve ser enviado aí para análise da Anvisa. De São Paulo, Aline Mércio para o Boletim de Notícia. Obrigado, Aline. E a gente sabe que uma das melhores formas de combater o mosquito é não deixar água parada no quintal de casa, principalmente nesse período de muita chuva. Vamos saber então se chove ou faz sol neste 1º dia de fevereiro.
O mês de fevereiro começa com temperaturas acima da média para o período e previsão de chuva em muitas localidades. Uma frente fria se forma no estado paulista e aumenta as condições de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais. A quinta-feira vai ter mínima de 19 graus na capital paulista e máxima de 27 graus, e a chuva pode chegar aos 20 milímetros. Já na sexta-feira, vai ter mínima de 18 graus e máxima de 27. A zona de convergência intertropical espalha nuvens carregadas no norte e nordeste do país. Vai ter muita chuva entre Acre, Rondônia, parte do Amazonas e sul do Tocantins. Tempo estável em parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e possibilidade de pancadas de chuva entre a Serra Gaúcha e o norte do Paraná. Vamos ver como ficam os acumulados das principais regiões chuvosas no país no início de fevereiro? A chuva pode chegar aos 25 milímetros no Mato Grosso, 25 milímetros também no Amazonas e 30 milímetros na Bahia. No centro-oeste vai ter chuva volumosa no norte do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal e predomínio de sol no Mato Grosso. Os nordestinos podem se preparar para o calor, pois a quinta-feira vai ser de sol da Bahia ao Rio Grande do Norte, mas a condição de chuva passageira entre Sergipe e Pernambuco. Vamos às temperaturas em todo o Brasil? Temos aí a mínima de 17 graus em Porto Alegre e máxima de 32 graus em Salvador e 35 em Cuiabá. E olha só, os combustíveis ficam mais caros a partir de hoje e as inscrições do ProUni vão até sexta-feira. Vamos conversar então com o repórter Francisco Coelho, que tem as informações ao vivo. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Olha só, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha ficam mais caros a partir de hoje. O reajuste acontece após uma decisão tomada pelo CONFAZ, que é o conselho que reúne os secretários de Fazenda dos estados. O diesel, gasolina e gás de cozinha vão ter um reajuste no ICMS de 18% para 20% na maioria dos estados. Essa decisão já tinha sido tomada no ano passado e começa a valer a partir de hoje, 1º de fevereiro. A gasolina deve ter um reajuste médio de 15 centavos o litro. O diesel, 12 centavos e o gás de cozinha no botijão de 13 quilos, R$ 2,62. Essa decisão ocorre de acordo com os secretários de Fazenda para recompor as perdas de arrecadação provocadas por uma mudança na forma de cobrança do ICMS ocorrida ainda no governo de Jair Bolsonaro. E mudando de assunto, o Ministério da Educação decidiu adiar por um dia, prorrogar por mais um dia as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Os estudantes têm até as 23h59 desta sexta-feira para concorrer às vagas. São mais de 400 mil bolsas de estudo no ensino superior em faculdades e universidades privadas. De acordo com o Ministério da Educação, a nota média para conseguir uma dessas bolsas deve ficar em 509 pontos. Mas se você tirou pelo menos 450 pontos e não zerou a nota da redação, pode participar dessa seleção. Para se inscrever, basta acessar o site, que é o acessounico.mec.gov.br/ProUni. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. Um bom trabalho para você. Notícias internacionais destacam os protestos na Europa e também na América Latina. Maratona no Congresso argentino para debater a lei de sucateamento do Estado de Milei. Esta é a manchete do El País. A discussão dos deputados, que começou ontem e deve durar 40 horas, acontece em meio a protestos que tomam as ruas de Buenos Aires. A Polícia Federal Argentina reprimiu alguns dos milhares de manifestantes reunidos na praça em frente ao Congresso, onde se debate a refundação da Argentina proposta por Javier Milei. Protestos dos agricultores se espalham pela Europa. Este é o destaque da agência Reuters.
Hoje, os manifestantes chegaram a Bruxelas para pressionar os líderes da União Europeia a baixarem os impostos e mudarem as leis ambientais e as importações baratas. Há filas de tratores estacionados na praça em frente ao parlamento. Agricultores da Itália e Espanha juntaram-se aos protestos. Produtores portugueses também aderiram e avançam para bloquear a fronteira com a Espanha. Os agricultores europeus se dizem sufocados por impostos e pela concorrência desleal com o exterior. Na reunião marcada para hoje, os líderes do bloco vão propor limites às importações agrícolas e novas regras ambientais. Aqui no Brasil, o Ministério do Trabalho divulgou dados sobre o emprego em 2023. São Paulo é o estado que tem o maior saldo positivo do país. O repórter Flávio Rogério tem mais informações. Bom dia, Flávio. Isso mesmo, Sidney. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. São Paulo foi responsável por criar 26% das vagas de todo o país em 2023. Foram mais de 390 mil postos de trabalho, seguidos dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, que ocupam a segunda e a terceira colocação. Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego têm como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. São Paulo teve cerca de 7 milhões e 200 mil admissões e quase 6 milhões e 800 mil demissões. Foi a diferença entre esses números que gerou o saldo positivo de 390 mil. Sudeste registrou o maior salário médio anual entre as regiões, R$ 2.186,63. Os 5 primeiros municípios colocados na lista das 50 cidades com maior saldo de vagas em 2023 foram São Paulo, Campinas, Guarulhos, São José dos Campos e Sorocaba. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Flávio. 9h48, nós ficamos por aqui, mas siga bem informado acessando nossas redes sociais e o site noticias.cançãonova.com. Outras informações às 6h45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, ótima quinta-feira, um bom começo de mês e continue ligado na TV Canção Nova.